Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre Management 3.0, especialmente sobre a visão de desenvolvimento de competências. Eu sou André Faria, CTO aqui da BlueSoft, e escrevi um livro sobre métodos ágeis, mas eu também sou trainer, instrutor de Management 3.0. O Management 3.0 surgiu com a figura do Jurgen Appel, que é um holandês. Ele escreveu esse livro, Management 3.0. Sempre foi um dos principais escritores sobre métodos ágeis, sobre agilidade internacionais. E ele sentia que faltava um pouco de falar sobre gestão e como lidar com gestão, justamente nessas empresas em que já trabalhavam com métodos ágeis, mas os métodos de gestão ainda eram tradicionais e inadequados para lidar com essas empresas. Isso acabou indo muito além de TI, né? E hoje o Jurgen já tem esses 3 livros publicados, e esse último livro dele também, sobre gestão, já não tem mais nenhuma relação com TI, já é lido e essas ideias são aplicadas em qualquer tipo de indústria. Gestão 3.0 tem 6 visões, eu não vou falar muito de cada uma delas para a gente poder focar na 4ª visão. Mas são preocupações da gestão, do ponto de vista da gestão 3.0, que as pessoas trabalhem motivadas, que elas tenham autonomia para fazer um bom trabalho, porque são trabalhadores do conhecimento, então tem que ter autonomia para tomar a decisão, que elas saibam as metas, os objetivos, fazer um link com a palestra da Aline, então que elas tenham uma direção clara, saibam para onde a organização está caminhando. Para atingir as metas, elas têm que ter algumas competências desenvolvidas, né? Por exemplo, para desenvolver software, nós temos que ser bons desenvolvedores de software, senão a gente não atinge a meta de entregar um software com qualidade. A gente tem que saber como se organizar, como se estruturar para que as pessoas consigam se comunicar bem numa empresa, numa organização, especialmente quando ela vai escalando, quando ela vai crescendo, como a gente mantém equipes que têm uma boa comunicação e tem que estar sempre melhorando. Então essas são as 6 visões, a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento de competências. Eu gosto bastante de dizer o seguinte: olha para esse pontinho azul, imagina que isso é tudo o que você sabe, cabe aí dentro. E aí você sabe que não sabe algumas coisas também. Por exemplo, eu sei que eu não sei pilotar um helicóptero. Eu tenho noção que eu não sei fazer isso. Mas todo esse espaço preto é o que eu nem sequer sei que eu não sei. Então esse conhecimento tá muito além, né, de mim. Quando a gente faz um curso, uma palestra, um treinamento, quando a gente vai num evento, numa conferência, a gente aumenta um pouquinho esse círculo vermelho, que é a consciência que a gente ganha de quanta coisa existe e a gente ainda não sabe. E aí, quando a gente começa a estudar e tudo mais, o que a gente vai fazendo, quando a gente faz um mestrado, um doutorado, ou mesmo um estudante independente que procura criar coisas novas, a gente vai ampliando, inclusive, esse campo de conhecimento para todas as pessoas, para toda a humanidade. Agora, no contexto de uma organização, como é que a gente pode ajudar as pessoas, os indivíduos, especialmente o gestor, a gestão? E a gestão não importa se está centralizada numa pessoa, na figura de um gestor, ou se essa gestão está distribuída entre todas as pessoas da equipe, mas de alguma maneira a gestão ali existe. Como é que essa gestão pode ajudar as pessoas a serem mais competentes? Então tem algumas ideias aqui. A primeira coisa é, se você é um gestor, liderar pelo exemplo. Então você mesmo ser comprometido em ser muito bom naquilo que você faz, em ser o melhor possível. E as pessoas que você lidera provavelmente vão seguir esse exemplo. É difícil você exigir das pessoas aquilo que nem você se importa, aquilo que nem você faz. Então não significa que necessariamente o gestor tem que por exemplo, se é um gestor de desenvolvimento de software, que ele tem que ser muito bom em desenvolvimento de software, mas que pelo menos ele seja muito bom no campo da gestão, que é o que ele está fazendo. Isso ele vai deixar um bom exemplo. Encorajar a autoeducação também. Então, as pessoas terem tempo
para estudar em momentos como esse, em que a gente está aqui compartilhando conhecimento, que as pessoas tenham recursos, por exemplo, livros, né? Tem algumas organizações, tem a Bluesoft, que quando alguém quer ler um livro, estudar, a empresa compra o livro, então facilita esse processo para a pessoa estudar. Esses recursos podem ser contas em sites educacionais, como a Alura, por exemplo, pode ser audiolivro, pode ser screencast, seja lá o material que for. E ter um local também que facilite esse momento para as pessoas estudarem. Coaching, interessante também trazer coaches externos e desenvolver líderes de competência internos também, para que as pessoas tenham a oportunidade de trocar conhecimento dentro da própria organização ou dentro do próprio time e equilibrar esse conhecimento que já está presente dentro do time. Até quando você quer mudanças e tudo mais, mudanças de tecnologia, mudanças de metodologia, de processo, tem aquele ditado que fala que santo de casa não faz milagre. Então, às vezes, uma pessoa interna não consegue fazer uma mudança, por melhor que ela seja, tão grande quanto quando vem alguém de fora, mesmo que diga a mesma coisa. Então é interessante considerar trazer gente de fora também. Treinamento e certificação. A certificação por si própria não quer dizer muita coisa, mas ela catalisa uma série de coisas. Então, alguém que quer, por exemplo, se certificar em Six Sigma, certificar em Java, certificar em qualquer coisa que tenha certificação, ela no mínimo vai ter que cumprir uma série de coisas que ela vai ter que estudar para conseguir tirar essa certificação. Então isso pode ser um motivador. Trabalho em par de qualquer tipo de natureza, aparelhamento, dinâmica, exercício, mob programming, o pessoal gosta de fazer também, vale a pena. A gente tentou uma vez aqui na Bluesoft, foi uma experiência interessante, ter um quadro de aprendizado em que a gente tinha o nome de todas as pessoas do time, né? Esse quadro era bem maior e cada pessoa colocava, deixava visível para as outras o que ela estava estudando naquele momento e o que ela tinha estudado recentemente. Então era interessante, porque até fomentava conversas. Às vezes alguém que não é da mesma equipe vê, pô, que legal, o Andy estudou CDI aqui, pô, vou bater um papo com ele, tô querendo aprender um pouco sobre isso. Então é interessante também, motiva as pessoas a compartilharem. A gente sempre fala bastante de palestrar, fazer apresentações, a gente tem aqui o papo reto na Bluesoft para as pessoas poderem falar. E esse aqui é um dos principais motivos, essa pirâmide do aprendizado. E olha só, quando você lê alguma coisa, você lê sobre algum assunto, sobre gestão 3.0, por exemplo, você retém, na média, 5% ali quando você vê uma aula. Quando você lê o livro, 10%. Quando você vê um material audiovisual, 20%, uma demonstração 30%, uma discussão já aumenta bastante, um clube do livro, por exemplo, em que você discute o que você leu. Quando você põe aquilo em prática, é mais ainda. E quando você ensina para as outras pessoas, a retenção é a maior possível. Então, se você se comprometer a ser tão bom a ponto de poder ensinar para alguém aquilo que você quer aprender, você com certeza vai aprender muito melhor. Oportunidades para as pessoas poderem tentar coisas diferentes, testar coisas novas, como os hackathons, ou como o Johan chama, Exploration Days. A gente faz alguns aqui na Bluesoft também, aqui são algumas fotos. E o grande objetivo desses dias, né, não é só a gente se divertir, porque é um dia divertido, é um dia legal, é um dia diferente, é um dia que geralmente tem cerveja no final do dia, tem pizza no almoço, tem um monte de tranqueira para a gente ir comendo ao longo do dia. Mas é justamente permitir que as pessoas tentem fazer coisas diferentes, tentem fazer coisa nova e aprendam com isso também. E assim, é importante que o próprio time tenha consciência e reflita sobre quais são as competências que eles precisam como time, como equipe, como organização, como empresa, para poder atingir os objetivos, as suas metas bem. E aí tem uma ferramenta bacana que eu queria mostrar para vocês, até para poder terminar, que é a matriz de competência. Então a gente tem alguns níveis de competência para qualquer coisa que a gente quiser, qualquer habilidade que a gente tem. Seja uma competência uma habilidade mais soft skill, né? Habilidades como colaborar, ter responsabilidade, comunicar-se bem, né? Esse tipo de coisa que é mais soft, como também habilidades mais hard, que é o que você conhecer TDD, né? Desenvolver orientado a domínio, esse tipo de coisa, conhecer Java. E para qualquer competência, você pode ser um expert, um praticante ou um novato.
Por exemplo, vamos supor que nós aqui todos resolvemos que nós queremos abrir um bar. Um bar simples ali. Serve bebidas, petiscos e tudo mais. Então, a gente lista aqui o seguinte. Quais são as competências que a gente vai precisar ter? Bom, a gente vai precisar fazer os cocktails lá, os drinks, como é que chama? Sex on the Beach, o mojito, qual mais? Ah não, Fábio que abriu um boteco. O de galo, né? A gente precisa também saber atender o cliente, né? Fazer aquele trabalho de garçom, levar as coisas até ele e tudo mais. Precisa saber cozinhar, fazer os petiscos, servir as coisas, né? Fazer lá o pastelzinho e tudo mais. Daqui a pouco a gente tem o papo torto, depois do papo reto a gente vai num bar para ver se isso está funcionando bem. Tem que ter alguém que fique no caixa, que saiba lidar com dinheiro, cartão, esse tipo de coisa toda que envolve financeiro. E tem que fazer a contabilidade lá do bar também. Legal. Num time de desenvolvimento de software não é diferente. A gente tem que ter habilidades diferentes para ter sucesso. A gente tem que saber as linguagens de programação, a gente tem que saber testar, a gente tem que saber um pouquinho de design, a gente tem que conhecer um pouquinho de usabilidade, a gente tem que saber fazer análise de negócio, uma série de coisas, né? E a gente precisa ter, por exemplo, tantas pessoas nesse time como experts, tantas pessoas como intermediário, tantas pessoas como avançado para a gente ter sucesso. Não precisa todo mundo conhecer de análise de negócio, todo mundo conhecer de testes no nível avançado. Fazer essa matriz, a gente basicamente identifica cada um dos membros da nossa equipe num desses níveis. Então o John aqui, em fazer cocktails, é um 0 à esquerda, né? Tá vermelho ali. Já a Lisa é intermediária e aqui a Emma é muito boa para fazer cocktails. Então a gente começa a conseguir enxergar aonde a gente tem deficiência nas nossas competências dentro da nossa equipe. Atender o cliente, por exemplo, aqui, foi definido que todo mundo tem que pelo menos ter uma noção de como atender o cliente. E todo mundo tem, né? Não tem ninguém no vermelho aqui, então isso aqui está legal. Pode ser que tem alguma aqui que não esteja tão legal. Contabilidade não tem ninguém no verde. Então a gente precisa desenvolver essa competência da contabilidade. Legal? Deu para entender como funciona? Isso traz uma visibilidade para a gente. Pessoal, rapidamente falei um pouquinho para vocês de nem 10% do que geralmente a gente fala no treinamento de Management 3.0, que são 16 horas para falar sobre essas 6 visões, falar um pouco sobre agilidade, falar um pouco sobre complexidade também, mas deu para compartilhar umas ferramentas legais. Quem quiser saber mais informações pode entrar no site da AdaptWorks ou do Management 3.0. É isso aí, aqui tem as redes sociais para quem quiser acompanhar mais. Muito obrigado.